Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de revisão gramatical e hoje eu vou sanar algumas dúvidas sobre o uso do onde e aonde. Vem comigo que essa aula está incrível. Onde ou aonde? As duas formas existem, tá? E são usadas na indicação de horas. Só que muitas pessoas na escrita do seu texto param e perguntam: eu vou colocar onde ou eu vou colocar aonde? Aí é super comum isso acontecer, porque são termos bem simples e a única diferença, gente, é a preposição a do aonde aí, tá bom? E onde costuma ser um advérbio interrogativo. Né? Quando a gente fala advérbio, né, de lugar, eu coloquei até o conceito aqui, costuma ser um advérbio de lugar ou um pronome relativo. Essa palavra possui noção de lugar, mas sempre no sentido estático. Como assim, professora? No sentido estático? No sentido de permanência, no sentido ali parado, sem movimento. Então, você tem que entender o sentido de que você está colocando ali no seu texto, se vai ser onde ou aonde. Porque o onde é no sentido de permanência, no sentido estático, tá? E você tem que saber a localização de algo ou alguém que está em algum lugar, mas está de uma forma estática, tá bom? E o pronome, quando está no sentido de pronome relativo, ele está sendo relacionado, na maioria das vezes, ou em que, onde você está, no sentido em que lugar você está, no sentido estático, na qual ou no qual, sem alteração de sentido, sabe? Sempre pensando no sentido estático. Onde você está? Em qual lugar você está? Entenderam? No sentido de permanência ali. Aí eu digo assim, no lugar onde moro faz calor, que é o nosso segundo exemplo aqui. Então, eu posso trocar no lugar em que moro faz calor. Então, esse lugar aí, onde está no sentido estático, no sentido parado, no sentido de permanência, tá bom? Já o aonde indica o quê? Uma noção de movimento, aonde uma noção de uma ideia que não está em permanência, está onde? Em total movimento, sabe? Movimento de transporte, pode estar em um transporte, pode estar se movimentando, andando, é nesse sentido. O aonde a gente acrescenta aí a preposição a, né? Antes da palavra aonde, o que dá indicação de movimento. Esse aonde aí já dá essa indicação de movimento com a regência dos verbos que acompanha, porque esse verbo vai servir para dar esse movimento também. Vamos ver o exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Quando eu estudava, a professora sempre fazia um movimentinho, quando aonde você vai, onde você está. Então, eu sempre tenho isso na minha mente até hoje, e eu lembro aonde, onde, né? Que às vezes tem muita coisa que fica, né, na nossa mente. Aonde pode ser substituído por a que, ao qual, a qual. Então, quando a gente substitui desta forma, fica mais fácil. Quando eu falo, aonde você vai? Aonde você vai? Olha o verbo aqui. A regência do verbo ir dá uma ideia aqui de movimento, tá bom? Então, é um advérbio interrogativo. Aonde você vai? Essa pergunta já dá uma ideia de movimento. Então, eu poderia trocar esse verbo aqui, aonde é aquele lugar você vai, né? Então, quando eu digo o local aonde eu preciso ir, fica no centro da cidade. Olha o verbo ir novamente, indicando a regência do verbo de movimento aqui. Então, o local, no sentido de um pronome relativo, utilizando o pronome relativo, o local ao qual eu quero ir, né? Ou eu preciso ir, fica no centro da cidade. Então, eu posso trocar esse aonde pelo ao qual e o sentido aí continua o mesmo e dá um sentido de movimento. É mais interpretativo o uso do onde e do aonde. Vocês não podem errar isso aí, tá, gente? É simples, fácil e até a nossa próxima aula. Acompanhem.